Gostaria de agradecer o convite para participar do 36º Congresso Nacional de Jornalistas, e eu até questionei que me deram um tema para falar sobre a rotina de um repórter na Copa do Mundo. E pelo que eu vi aqui, a última Copa do Mundo que eu cobri, vocês não eram nascidos. Eu participei da cobertura de 6 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. E há 20 anos exatamente, desde a Copa de 1994, eu deixei de lado o esporte e fui me dedicar a andanças, a reportagens sobre meio ambiente, a Globo Repórteres. Estou gravando agora o 90º programa, ou seja, 90 Globo Repórteres. E acabei de voltar de uma série de reportagens gravadas para o Fantástico. Foram 28 dias mergulhando no arquipélago das Bahamas, e essa reportagem só vai ao ar depois que eu voltar de férias, porque a partir de amanhã eu me mando para o Japão com a minha mulher e a minha filha, que tem adoração para conhecer o Japão. Então, eu não poderia falar sobre cobertura de Copa do Mundo sem antes fazer um retrospecto. Como foi que um repórter com 20 anos de idade foi cobrir a sua primeira Copa do Mundo? E como foi que esse repórter entrou no jornal? Eu era apenas torcedor do Náutico. Lá em Pernambuco tem 3 times: Náutico, Sport e Santa Cruz. O Santa Cruz estava na 4ª divisão. A seleção brasileira jogou numa terça-feira contra a China, com Neymar. Tinham 39 mil pessoas no estádio. Jogou na terça. O Santa Cruz, na 4ª divisão, jogou no domingo e tinha 41 mil pessoas. Por aí você vê o que é um time de 4ª divisão, que agora está na 2ª, e ter toda essa dedicação. Se você perguntar a um pernambucano qual é o seu time no Rio, qual é o seu time no São Paulo, não, por que eu tenho que torcer por time de Rio, time de São Paulo? Lá são 3 times, não prestam. Náutico, Sport, Santa Cruz, 2 na 2ª divisão agora e 1 na 1ª divisão, mas sem grandes possibilidades. E aí eu, como um desses torcedores, corrigi a estatística do campeonato do Jornal do Comércio de Recife, que tinham 32 erros. E aí eu fiz uma carta desaforada, dizendo que estava enganando os leitores, que nem o artilheiro do campeonato eles colocavam certo, que era uma coisa absurda. E aí no dia seguinte o editor-chefe do jornal tinha um comentário na Rádio Jornal do Comércio e disse: o leitor que corrigiu a estatística do campeonato, por favor, venha à redação. E aí os meus colegas de colégio disseram: olha, ele vai te pegar, você esculhambou com o colega, com o jornal. E no 2º dia ele chamou de novo e eu fui. E ele perguntou: você quer ficar fazendo a estatística do campeonato? Eu disse: quanto você vai me pagar? Aí ele disse: não, por enquanto, nesse ano está terminando o campeonato, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas no próximo ano eu arranjo uma verba. E aí na 3ª semana que eu estava no jornal, faltou o repórter que cobria o Náutico, que ia jogar em Caruaru. Ele disse: você quer ir cobrir o jogo do Náutico? Se quer, se escreve os dados, entrevista os jogadores, leva um gravador, o fotógrafo vai com você, e no dia seguinte eu entrego para um redator e faz o texto. Mas eu ousei voltar de Caruaru, sentar na máquina e ficar sozinho na redação até 5 horas da manhã, escrevendo o texto do jogo. E rasgava, jogava fora. Eu pensava, me baseava em Armando Nogueira, eu lia muito sobre esportes, até que ficou o texto como eu queria e eu deixei lá. E no dia seguinte eu vi que o que eu tinha escrito tinha saído integralmente do jornal. E ele me chamou e perguntou: disse, quem escreveu aquele texto para você? Eu disse: fui eu que escrevi. Ele disse: está melhor do que o repórter que adoeceu, você vai ficar fazendo o Náutico. E aí eu me tornei repórter. Naquela época não tinha curso de jornalismo. O curso veio muito depois. E logo depois, logo em seguida, veio a primeira Copa. E aí tinha um concurso para quem ganhasse a passagem para ir para a Copa. E eu escrevi sobre sapo.
eu estava voltando de um jogo de Campina Grande, Esporte Náutico e 13 de Campina Grande, e nós paramos num restaurantezinho de beira de estrada para almoçar, e eu vi que tinha uma caminhonete com a carroceria dela, tinha uma lona e ficava pulando. Aí eu disse, tem algum bicho dentro daquela caminhonete. Fui lá, levantei, a caminhonete estava cheia de sapo. Aí eu procurei o dono da caminhonete e disse, amigo, o que é isso? Está tirando os sapos do ambiente deles? Ele disse, não, isso aí vai virar tudo couro. Nós vamos fazer couro e exportar. Eu disse, vocês exportam couro de sapo? Aí fiz uma reportagem, em dólar, quanto vale um sapo? Acompanhei todo o processo, os fardos sendo despachados, made in Brasil, e ganhei a reportagem. Então eu tinha 6 meses no jornal, já fui primeiro, eu cobri a minha primeira Copa. Então o jornal fez uma coisa que é errada, mas que não tinha outro meio, foi me botar com uma máquina fotográfica, ter que fazer boletim para o rádio. Eu não sabia falar para o rádio, eu só sabia e pouco trabalhar para jornal, e fui embora para a Copa do Mundo, e foi a grande Copa, porque o Brasil ganhou. Eu trabalhei em todos os setores, a Copa de 1970 no México, e isso me deu o know-how para ser contratado pela TV Globo. Recife é Globo mesmo, em Pernambuco não é afiliada, é Globo. E quando o programa Globo Esporte começou lá, o diretor mandou me contratar, porque ele me via trabalhando em todos os lugares onde a equipe da Globo ia. E naquela época, para vocês terem uma ideia, e aí nós já vamos entrar no tema de Copa do Mundo,